Salve, salve, Acateia, professor Gustavo Lobão na área. Vamos falar um pouquinho sobre associação de resistores. Dessa vez, nós vamos falar da associação em paralelo. Se você não assistiu o vídeo da associação em série, é só clicar aqui, eu vou deixar um card aqui no lado superior direito do vídeo para que você clique lá e assista a associação em série. Bom, vamos lá. A associação em paralelo, ela diferencia um pouquinho da associação em série. Lembra que o primeiro passo que nós falamos era justamente dar nome aos pontos, às partes do meu circuito? Então, muito bem, analisando aqui. Se a corrente, por acaso, esteja chegando por esse lado, então a corrente chega por aqui, tá? Primeiro lugar que ela chega é nesse pontinho aqui. Esse ponto nós chamamos de nó. Nó. É por onde ela se divide, tá bom? Seria um T, se a gente fosse trabalhar no encanamento, algo do gênero, tá bom? Então a corrente chegou nesse ponto, ela se divide, tem 3 lugares para ela aí. Então parte dessa corrente desce, parte dessa corrente vem para essa direção e parte dessa corrente sobe. Mas se eu chamei esse terminal aqui de A, daqui até aqui não tem nada, então aqui continua sendo A. Daqui até aqui também não tem nada, continua sendo A. E daqui até aqui embaixo não tem nada, continua sendo A. Olha, ela passou por esse resistor, já não pode mais ser chamado de A. Vou chamar de B. Daqui até aqui não tem nada, isso daqui também é B. Daqui até aqui não tem nada, também é B. Daqui até aqui não tem nada, também é B. Ótimo, nós já entendemos como que funciona. Agora o que eu preciso compreender? Essa corrente ela se dividiu. Então eu vou chamar esse resistor aqui de resistor 1. Vamos apagar esses valores, que os valores não é importante para nós no momento. Vamos chamar esse aqui de resistor 1, resistor 2 e resistor 3. E aí, por consequência, a corrente que subiu aqui eu vou chamar de corrente 1. A que veio nesse sentido eu vou chamar de corrente 2. E a que desceu eu vou chamar de corrente 3. Uma coisa muito interessante, ela tinha um I total aqui, certo? Chegou no nó, ela se dividiu. Intuitivamente, o que dá para a gente acreditar? Que a corrente total ela tem que ser igual à corrente 1 mais a corrente 2 mais a corrente 3. Ótimo. O nó ele não gera corrente, o nó ele não consome corrente. Então, toda corrente que chegou no nó tem que ser igual a todas as correntes que saem daquele mesmo nó. Não pode ter corrente a mais no nó ou perder corrente. O nó não gera nem consome corrente. E essa lei que eu acabei de dizer, que as correntes, a soma das correntes que chegam no nó tem que ser igual à soma das correntes que saem do nó, é chamado de primeira lei de Kirchhoff, tá? Kirchhoff. Ou lei de Kirchhoff das correntes, tá? O LKC. É uma lei. Todas as correntes que chegam no nó têm que ser igual à somatória das que saem. Sendo assim, eu consigo analisar que a corrente que passa por R1, somado com a corrente que passa por R2, somado com a corrente que passa em R3, isso daí vai resultar justamente na corrente total fornecida pela fonte, pela bateria ou pelo circuito, até a parte que ela chega nessa divisão aí, nessa bifurcação das minhas resistências em paralelo. Então, a primeira parte, saber como funciona as correntes em um circuito paralelo. Já entendemos. No circuito paralelo, a corrente que chega nessa parte do circuito paralelo, ela é igual à somatória de todas as divisões dessa corrente. Então, soma I1, mais I2, mais I3. Se tivesse 20 resistores em paralelo, I1 mais I2 mais I3, até mais I20, tá? Então, nós temos exatamente isso. Uma maneira mais genérica de apresentar é que a corrente total é igual a corrente que passa, né? Vamos chamar de I1 mais I2 mais até mais IN. Então, já entendemos como funciona a corrente. Lembrando, né, a unidade de medida de corrente, ampere. Já entendemos como funciona a corrente. Nós precisamos entender agora como funciona a tensão. Lembra que a tensão nós utilizamos para medir a diferença entre os potenciais? Lembra que tensão é diferença de potencial? Muito bem. Se a gente for analisar, eu quero medir a diferença de potencial em cima desse resistor. Então, na real, eu estou fazendo a diferença de potencial entre o terminal A e B. Então, entre A e B. Certo? Bom, isso daqui é uma tensão, que eu vou chamar de tensão R1. Ora, mas se eu analisar aqui, se eu medir em cima desse resistor, eu também fazendo entre A e B. Em cima desse resistor, eu também estou fazendo entre A e B. Ou seja, quando eu tenho uma associação de resistores em paralelo,
eu tenho que a tensão em R1 ela é igual à tensão em R2, que ela é igual à tensão em R3. Se eu ligar a fonte aqui, ó, vamos lá, colocar uma fonte aqui, ligada entre os terminais A e B, ué, esse terminal da fonte aqui não tem nada, então ele é A. Esse terminal da fonte não tem nada, então ele é B. Ora, então a tensão da fonte, o Vzão, também é igual a VA, a queda de tensão, né? A DDP entre A e B? Sim, igual a V. Portanto, nós temos que em um circuito paralelo, a tensão total ela é igual à tensão em R1, que é igual à tensão em R2, que é igual a até a tensão em Rn. É exatamente o contrário do série. Lembrando, se você não assistiu a associação em série, clique no botãozinho. Eu vou deixar no link da descrição também o link para a associação em série, tá? Então ela é justamente contrária à associação em série. Tá, mas nós vimos na associação em série que eu poderia substituir todos os resistores por um único resistor. Na associação em paralelo, isso é possível também? É possível também. Nós chamamos isso de resistência equivalente. Ou seja, é como se eu conseguisse tirar todos os resistores que eu tenho no meu circuito e substituísse ele por um único resistor que tivesse os mesmos valores. Tá? Vamos ver como a gente faz isso? Na associação em série, é um pouquinho chatinho. Então, eu tenho que 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais até mais 1 sobre Rn. Só que tem um macete. Nós geralmente vamos resolver de 2 em 2. Se a gente vai resolver de 2 em 2, qual é o macete? O macete é o seguinte: a resistência equivalente, quando analisado de 2 em 2, ela é igual ao produto, ou seja, R1 vezes R2, dividido pela soma R1 mais R2. Só isso, tá? Que se o exemplo tiver, né, se o caso for que nem esse exemplo, todos os valores das resistências iguais, e eu vou colocar uma observaçãozinha aqui, ó, essa observação, isso daqui só é válido para valores de resistência iguais. Tá? Se eu tenho valores de resistências iguais, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor da resistência, que nem nesse caso aqui, é de 1000 ohms. Eu vou lá e pego o valor, a resistência equivalente é igual ao valor dessa resistência, que é 1000 ohms, e divido pelo número de resistores que eu tenho. 1, 2, 3. Vou lá então e divido por 3. Então isso daqui dá 333,33 ohms. Só é válido porque todas essas minhas resistências aqui têm o mesmo valor. Se fossem valores diferentes, eu teria que resolver pelo produto e soma, tá? Então isso é muito importante. Eu não posso me esquecer que eu só posso resolver ele por esse macetinho aqui, onde eu mantenho o valor da resistência e divido pelo número de resistores que estão ligados em paralelo, somente se os valores dos resistores todos forem iguais. Ah, se eu tivesse um aqui no meio de 10K, não posso. Eu vou ter que fazer esse e esse, vai resultar um resistor novo, aí eu passo esse novo com esse de 1K. Mas como aqui era tudo de 1K, não tem problema, tá? Espero que vocês tenham compreendido a associação em paralelo, tá? Qual é a característica da associação em paralelo? A corrente se divide pelo circuito. No série, a corrente não se divide, ela passa por todos os resistores com a mesma intensidade. Em paralelo, ela se divide, cada um vai por um resistor, depois elas se juntam de novo e segue o caminho, tá? De modo que a tensão em cima de cada resistor é sempre a mesma no circuito em paralelo. Tudo bem? Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal, compartilhe para ajudar os demais. Fique atento porque eu vou gravar um vídeo sobre associação mista quando eu tenho série e paralelo juntos no meu circuito e vou para o simulador para comprovar essas informações, tá? E em breve eu trarei para vocês também algumas videoaulas práticas para que você possa também em casa aí pegar um resistor, fazer essas montagens e entender um pouco mais sobre o funcionamento dessa eletricidade básica. Tudo jóia? Um forte abraço, valeu e tchau, tchau.